O capítulo começa com um Zé Ruela em cima de um prédio. Em seu monólogo, dizia: por que ninguém, além de mim, nunca quis fazer isso antes? Tipo, a gente vê em filmes, em séries de televisão e tudo mais, mas por que nunca ninguém fez isso antes? A vida é tão chata e tão monótona. Tem certeza que só eu já fantasiei sobre isso? E lá estava ele, com a sua fantasia de super-herói alado, pronto pra pular do prédio. E confiante que ia voar, o caba pulava do prédio. Se você tivesse essa confiança pra falar com aquela garota, as coisas teriam sido muito diferentes. Enquanto isso, as pessoas lá de baixo viam que um Zé Mané pulou do prédio tentando voar. E ele tentava ativar um mecanismo, asas para o manual, só que não funcionava. É claro, ele não é o Tony Stark. E aí fazer o quê? Não dava outra. O caba caía com tudo em cima de um carro, atraindo a atenção e horrorizando todo mundo à volta, é claro. Ele não é nem herói. Ele nem sabe voar. E nos era revelado que aquele monólogo era na verdade do nosso protagonista, o Chuta-Bundas. Simplesmente o cara que estava com eletrodos presos nas bolas. Ele nos dizia que não estava esperando por nada disso quando colocou aquela máscara. Ele pensava que seria tipo o Batman, em cima de um telhado, esperando um crime aparecer. Então ele ia lá e resolvia a situação, e ficava por isso mesmo. Mas não, a realidade é muito mais dura do que isso. Porém, entretanto, todavia, ele estava adiantando muito as coisas. Vamos começar do começo. Simplesmente a origem de Dave Lisewski, como todo bom super-herói deve ter. Ele não era nem um atleta, nem um nerd da classe, era... só mais um ali. Ele gostava de uma pá de banda, inclusive gostava muito dos filmes do Ryan Reinaldo, o nosso Deadpool. Ele até dizia que se você chutasse a porta do quarto dele sem avisar, ou você veria ele assistindo seus programas favoritos, ou batendo uma pra professora de biologia. Um mulherão, mãe de família de 44 anos. E puxa vida, ela realmente era muito bonita, viu? Só um comentário, tá? Nada demais. No entanto, ele gostava mesmo era de uma garota chamada Kate. Ela jogava no clube de tênis e seu amigo dizia que ela falava dele às vezes, mas não sabia se essa informação era verdadeira. E quando ele tava na porta do clube de tênis que ela fazia, ela falava: seu perseguidor de merda. Ela falava: eu tô ligado, o porteiro falou aqui que você tá me esperando há 3 horas, você tá me perseguindo, moleque. Cacetada, ela detonava o cara sem dó. E aqui ele reforça, ele era um cara normal, sem nada de especial, sem aranhas radioativas, sem uma origem extraterrestre, ele era um qualquer. No entanto, ele tinha algo em comum com algumas histórias de super-heróis. A sua mãe havia morrido por um assassino? Não, por um aneurisma. Em uma história convencional de heróis, ele buscaria vingança, mas a realidade foi se sentir dormente e jogar videogame, enquanto seu pai chorava no quarto ao lado. E apesar do apoio e tudo mais, ele nunca conseguiu superar a morte de sua esposa. Ele a amava tanto que nunca conseguiu esquecê-la. E ele encontrou nos quadrinhos de super-heróis um refúgio para sua realidade. Tanto que ele e seu amigo conversavam sobre o vexame que foi o filme do Quarteto Fantástico ter retratado o grande Galactus como uma nuvem de poeira. Eles até comentavam sobre os filmes do Tobias Maguila, dizendo que não faz o menor sentido um estudante do ensino médio fazer um lançador de teias altamente avançado, e seus amigos discordavam. E essa era a paixão do nosso menino, ele gostava disso. O caba não queria saber de estudar, não queria saber de fazer prova, não queria saber do futuro, ele só queria ler as HQs dele. Mas em um fatídico dia, enquanto conversava com seus amigos, ele questionava: cara, por que você nunca se perguntou por que ninguém tentou ser um super-herói? E seu amigo responde: porque é impossível, né? Entretanto, ele argumenta: não, é só você colocar uma máscara e ajudar, não é impossível. E seu outro amigo responde: não, você é doido, essas coisas não iam funcionar na vida real, não. Entretanto, ele argumenta dizendo: não, mas é a mesma coisa de uma pessoa comprar uma guitarra, se esforçar e virar uma estrela do rock. E seu amigo contra-argumentava, dizendo: mas estrelas do rock ganham milhões, os super-heróis não ganham nada, espertão.
E o Dave ficava indignado, né? Tipo, caramba, as pessoas querem dinheiro pra virar Paris Hilton, mas ninguém quer dinheiro pra virar o Homem-Aranha? Como é que pode uma coisa dessa? Só que, né, é claro, quem é que vai levar um pensamento desse a sério? E aí, enquanto voltava para casa, ele se questionava, cara, por que você vai treinar para um trabalho que você odeia? Isso faz mais sentido do que simplesmente seguir os seus sonhos? Ele dizia que não queria ter uma vida normal, ser advogado, médico, um fritador de hambúrgueres. Ele queria ser mais. Mas naquela mesma noite, seu pai aparece em seu quarto, só para saber como é que ele estava. Seu pai disse que esqueceu o cartão da empresa e foi lá buscar, e depois disso resolveu dar uma passadinha só para ver como é que o garoto tava, né? E depois disso, ele se despede do seu filho e vai embora para trabalhar, dizendo que voltaria de manhã cedo. E voltando ao nosso protagonista, um garoto normal da idade dele passaria a noite toda com a mão pegando fogo, mas ele não. Naquela noite ele colocaria o seu plano de super-herói em prática. Ele tinha dinheiro? Não. Ele tinha superpoderes? Não. Mas ele tinha fé. E se ele acredita que pode fazer, então estamos com ele. E depois disso, ele nos conta que na primeira semana não fez muita coisa. Enquanto isso, se acostumava a andar nos telhados, na beirada das paredes. E claro, se acostumava com aquela roupa de mergulho que ele comprou no eBay. O cabra se esforçou de verdade. Deixava de lanchar na hora do almoço pra ficar treinando no ginásio. Com dieta e tudo, hein? E passou muito tempo tentando inventar um nome legal de super-herói. Ele procurava por ação, procurava por uma oportunidade e finalmente encontrava. 3 malfeitores pichadores era o alvo da vez. E como toda primeira vez, ele ficava nervoso. O cara peidava na farofa, ficava aí, caramba, o que eu falo, o que eu faço? Só que aí um dos caras percebia e cobrava, ô, tá dando o que, rapá? E aí já era, os caras percebiam e ia cobrar. E aí ele tirava coragem de não sei na onde pra falar, ah, eu tô vendo 3 viadinhos fazendo bagunça. Mas, por incrível que pareça, os caras até que davam uma chance pro que quer sair dali, né? Mas você acha que ele ia deixar barato? Não ia não. Opa! No Brasil! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Quem gosta de dar um murro? Tá impossível ser maconheiro de qualidade no Brasil. Bem, rapaziada, não preciso dizer mais nada. Deu tudo errado. Derrotado, mutilado e humilhado, nosso Kick-Ass ia embora. Mas o caba tava tão ferrado que ele nem olhava pros dois lados. E a motorista não se ajuda também, né? E o carro passava por cima do menino sem dó, meu Deus do céu. Ele voava uns 3 metros acima do chão e caía todo estribuchado. E esse foi o resultado do seu primeiro dia de herói. 2 pernas quebradas, espinha amassada e vestido como um pervertido esquisito. O seu pai ia matar ele. E assim terminava o nosso primeiro capítulo.